São 9h17 na capital do Pará. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Rômulo Pinheiro traz aí a sua coluna Conexão Brasília e o tema crime organizado. O Brasil está preparado para enfrentar o poder das facções? E ele que está com a gente aí por VMix, Rômulo Pinheiro. Bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Diego. E essa pergunta é a que tem sido feita e tem sido discutida nas campanhas políticas, com muitos candidatos prometendo revolucionar a segurança pública aqui no país, Diego. E o eleitor, principalmente, tem que ficar muito atento àquele argumento de que para combater violência tem que construir presídio, colocar policial na rua, quando a gente sabe que as facções dominam amplos territórios aqui no país, se não todos. Porque o Senado Federal, inclusive, mencionou um levantamento, Diego, informando que as facções estão em todos os estados aqui no país, inclusive no Distrito Federal, quando não dominando uma ou dominando outra corrente de facção. Mas o que tem de novidade isso? Porque aqui em Brasília, a partir de segunda e terça, o STF vai discutir em audiências públicas alguns pontos sobre a chamada lei de facções, que foi promulgada no início do ano, que endurecia algumas regras de combate a essa violência grande aqui no país, dominada por esses grupos. E aí, Diego, o que acontece é que a gente tem que ficar muito atento, porque a visão que a gente tem que ter do problema é muito maior do que uma visão de meramente ser algo localizado em presídios, que saem ordens de lá para cometer crimes na rua. Então, muitas pessoas ainda têm essa visão limitada do assunto e não entendem que muito mais do que prometer unicamente repressão, é necessário agir com inteligência. E é isso que vai ser discutido no Supremo aqui a partir da próxima semana. Porque, Diego, você vê que como é que o Brasil se prepara para enfrentar esse poder? É muito difícil responder isso, mas veja que a questão não é meramente o tráfico de drogas, o combate ao tráfico de drogas como algo que vai quebrar o poder dessas facções. Até porque elas têm agora negócios multifacetados. Elas têm negócios que não dependem mais unicamente do controle de uma área. Por exemplo, aí na Amazônia não tem geralmente muito morro, na capital, por exemplo, não há morros, mas em outros locais onde há morros, locais de difícil acesso, comunidades vulneráveis, carentes, onde o Estado não entra, a polícia não entra. Então, tem que pensar um pouco além disso, porque não é só isso, essa visão ela já é muito atrasada. Então você vê que numa comunidade específica, onde a polícia sobe o morro, então entra numa situação de difícil acesso, então desmantela a organização criminosa ali de dentro, mata tantos bandidos, ou então prende tantas pessoas. Se 50 pessoas de um local desse forem presas ou mortas, outras 50 assumem logo após. Então, a argumentação, a inteligência que se faz não é somente nessa ponta, ou seja, é necessário que haja inteligência para desmantelar o negócio que se sustenta, que não é meramente a questão do tráfico. Então você vê que aqui no Supremo vai se discutir se esses pontos da lei não ferem a Constituição, há uma discussão a respeito dessa possibilidade, mas só que, veja, a lei criou alguns mecanismos para atacar a liderança, patrimônio, a questão logística, o financiamento dessas facções. E claro que esses grupos, eles se dividiram e se organizaram. Então, você tem aí empresas legalizadas, inclusive, imóveis que esse dinheiro vai para lá, a lavagem de dinheiro ocorre através de patrimônio, redes de financiamento, aí você tem postos de combustíveis também, muito conhecidos como lavagem de dinheiro de tráfico. Então, a pergunta sai do foco de quantos criminosos a gente prendeu para quanto do dinheiro do crime foi efetivamente retirado de circulação. É esse o caminho, Diego, para resolver esse problema. Então, você tem uma lei forte, existem instituições fortes também no país, há muitos promotores de justiça, juízes, delegados,
que têm essa capacidade, são altamente preparados, instituições como a Polícia Federal, por exemplo, as polícias civis, as polícias militares. Nós temos um corpo de repressão muito adequado, né? Ou pelo menos preparado para isso. Agora, não basta só isso. Então, você vê que o crime ele trabalha em rede. Você tem aí o Comando Vermelho atuando lá num estado bem remoto, o PCC já saindo das fronteiras nacionais. Nós temos aí uma fronteira territorial muito grande. Então, entra droga, entra arma. Então, você tem aí também a corrupção dessas facções dentro do poder político. Então, o TSE fez um levantamento, tem, pelo menos até o momento, 27, 28 candidatos investigados com essas, ou supostamente com ligações a esses grupos. Isso um levantamento prévio. Claro que existem muitos outros ainda que faltam ser investigados. Mas você vê que a visão inicial de que o problema estava dentro das prisões, ela persiste. De fato, as prisões ainda têm esse problema de alguém lá que comanda, o grupo da facção comanda e ali sai a ordem para cá, para fora. Mas não é somente isso. A inteligência penitenciária tem que ser importante, ela é um dos componentes dessa batalha. Mas, se não houver o segmento do caminho do dinheiro, ou seja, para onde esse dinheiro vai, o que é feito a partir dessas estruturas. Então, o Estado está tentando bloquear ativos financeiros dessas empresas. Há um tempo atrás, bloquearam lá alguns bens de alguns membros de importante área financeira aqui do país, lá na Faria Lima, em São Paulo, ligações dessas empresas de fintechs com operações de lavagem de dinheiro do tráfico. Então, você vê que existe uma conexão aí muito grande entre essas empresas financeiras, membros do próprio Estado, você tem, então, ligações terríveis. E aí o poder, na verdade, dessas facções não é só dinheiro. E aí, meu caro Diego, não é só dinheiro. Então, as facções querem influência também, política, jurídica. Nós temos uma gama de atuações, esse é um problema muito complexo. Então, o candidato que aparecer nessas eleições agora prometendo, o problema da segurança pública se resume a vamos aumentar a pena, criar lei para aumentar a pena, que já existem muitas, e não é efetivamente o resultado, se for só falar nisso, não tem um resultado prático. Então, vai falar que tem que construir mais presídio, colocar a polícia nas ruas, mas não é mais, foi-se o tempo. Então, o que se percebe hoje, pelo menos os órgãos mais preparados para tentar acabar com esse poder, vão falar sobre inteligência, investigação financeira, a proteção às fronteiras, tecnologia, sistema prisional, integração das polícias civis, militares, federais, enfim, você tem um outro olhar e isso tem que ser levado para debate aqui. Porque você vê, então, o que chega para o eleitor, para o cidadão comum agora, num momento muito importante, que é a preparação para as eleições. Então, os candidatos novamente vão prometer polícia, mais pena, mais presídio, combate às facções. Claro que tem político dizendo, vamos combater as facções. Mas a pergunta é como? Pergunte se o seu candidato sabe como combater as facções. Se informe para saber qual é a ideia desse candidato para responder essa pergunta. Por exemplo, a primeira pergunta, ok, vamos combater as facções, mas qual é a estratégia que você vai usar? Quanto vai custar isso para o Estado? Quem vai coordenar isso? E se outra, como é que a gente vai seguir o dinheiro dessas facções? Como é que eu vou recuperar esses territórios dominados pelo crime? Então, são perguntas elementares que dificilmente alguém, pelo menos o que a gente tem visto aqui, vai ter essa capacidade de responder de imediato. E aqui eu estou propondo uma ideia para reflexão do nosso ouvinte e para pesquisa também, porque se por um lado existem leis muito duras e leis novas, inclusive, de combate a essas facções, por outro lado existem também questionamentos importantes. Porque você, por exemplo, vai discutir, e discutiu-se muito ano passado, né, alguns meses atrás, a questão da equiparação dessas facções ao terrorismo. E o terrorismo, na concepção legal, ele tem um fundamento, e está tentando equiparar uma coisa a outra. Aí há discussões a respeito se isso vai gerar um problema diplomático, porque isso vai permitir que outros países
intervenham aqui no país, e aí alguém fala, mas eu quero que intervenha para que essas facções, se o Estado aqui não promete, não resolve, então tem que vir um Estado externo, um país externo para resolver. Então, é muito complexa essa ligação. E antes que alguém diga, ou pelo menos pense, que isso é um problema atual, é bom refletir desde o final da década de 90, início, na verdade, da década de 90, que essas organizações começaram a se estruturar, e o boom e a chave foi lá no final da década de 90, início do ano 2000. Hoje está estruturado, mas isso é um problema antigo, que não se resume a governo A, B ou C, antes que alguém venha aqui dizer que é um problema atual, do governo atual, ou do governo anterior. Então, na verdade, isso é um problema antigo, e aqui em Brasília está um movimento grande para discutir esse assunto, e esse é um tema que, principalmente nos últimos meses, deve ser foco importante, é preocupação de muita gente. Os candidatos aqui em Brasília, nos estados, sabem que a segurança pública é um ponto delicadíssimo, é uma fragilidade do atual governo, foi uma fragilidade do governo anterior, porque prometeu fazer várias coisas e não cumpriu, então é um ponto sensível. E isso, com certeza, Diego, vai ter preocupação e vai ter discussão aqui na capital, que a gente vai acompanhar sempre e trazer todas as partes da informação para o nosso ouvinte. Com certeza, Rômulo. Aliás, deixa eu rapidinho antes do repórter CBN, o Jeff Guilhem mandou uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp, né? Excelente comentário, não adianta construir 500 presídios no Brasil, que aí vai precisar construir mais 500, porque não acaba com a onda, né? De onde vem o dinheiro, né? Que ele está comentando aqui no seu comentário, Rômulo. Pois é, dados do CNJ mostram que a população carcerária é aproximadamente 400 mil detentos, aproximadamente, e se for construir só presídio, vai construir a mesma quantidade e vai superlotar de imediato. E aí não se resolve o problema de nenhuma forma nesse caminho aí. Perfeito. Rômulo Pinheiro, muito obrigado aqui por participar aqui do Conexão Brasília. Um grande abraço, até semana que vem. Forte abraço, até a próxima quarta. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro.